E hoje nós vamos falar sobre criação de filhos, educação de crianças e adolescentes com a nossa querida psicopedagoga Vanessa Rezende. Nós sequestramos a Vanessa lá do De Tudo Um Pouco, né, Vanessa, para nos ajudar no Mente Aberta. Mas para mim é um prazer, viu, Cássio? Eu fiquei muito feliz com o convite e eu espero poder acrescentar aqui hoje no seu programa, na vida das pessoas que estão assistindo. Com certeza. E a Vanessa acrescenta não só na tela, conversando com a gente, no De Tudo Um Pouco, ela sempre está aqui. É segundas-feiras? Toda segunda-feira, o Vida em Família. Vida em Família. É. A Vanessa está aqui, assim, já desde o início, desde 1900 e... nem tanto, né, Vanessa? É verdade. Tem muito Mas, tempo. inclusive, Vanessa, me presta aqui esse livro lindo que a Vanessa fez. O livro é novo, tá? Eu lancei esse livro, foi no mês de março agora desse ano, né? E eu espero que ele realmente venha ser bênção na vida das pessoas, Fábio. É um belo livro. Vida em Família é o nome do quadro, né, Vanessa? Isso. Como é que ele está dividido, os capítulos, assim? Eu fiz vários temas, Cássia, assim, de acordo com o interesse das pessoas. Porque como trabalho no consultório, às vezes na igreja, e no próprio pedido dos telespectadores no De Tudo Um Pouco, eu selecionei assuntos que a maioria das pessoas me pedem. Então, como ter uma família saudável, como formar filhos emocionalmente equilibrados, e assim, sobre como chegou a hora do para casa, não gritar com seu filho. Então, eu fui colocando esses assuntos, assim, por exemplo, como criar o filho na presença de Deus, aqueles temas que as pessoas me pedem, que eu ministro nas igrejas e falo na TV e falei muito na rádio, eu coloquei aí no meu livro. Excelente. Inclusive, hoje nós vamos pegar um desses temas que é super importante, um tema muito polêmico, que é a questão da regra, do limite, né? O que eu percebo, Vanessa, é que às vezes os pais pendem para dois extremos. Tem pais que são carinhosos demais, assim, muita afetividade, tem pais que são durões demais, regras demais. Como fazer para adquirir esse equilíbrio entre amor e disciplina, regra? Primeiro que nós pais, nós precisamos sim de ser amigo dos nossos filhos, porque é alcançar o coração daquela criança, daquele adolescente. Mas antes de ser amigo, você precisa de ser pai, você precisa de ser mãe. E isso requer um ingrediente muito importante, que é a autoridade. Então, se o pai tem autoridade, Cássio, ele vai ensinar, ele vai corrigir, ele vai ser um pai presente, ele vai falar com amor, ele vai alcançar o coração do filho, mas isso requer tempo. E às vezes nós, nesse mundo que nós vivemos de corre-corre, as pessoas querem resultado rápido na vida de uma criança. E o caráter, ele é formado com a pressão. Então, você tem que ensinar todos os dias, corrigir sempre, amar sempre, perdoar todas as vezes. Agora, tem pai, por outro lado, que ele é autoritário. Né? Aquele pai que grita, aquele pai que impõe a vontade dele e que futuramente, no presente e no futuro, ele vai colher os frutos de um filho com insegurança, com vários problemas na personalidade, que eu penso que a gente vai falar sobre isso hoje. Então tem que ter um equilíbrio entre o amor, um equilíbrio na correção, um equilíbrio no ensino, que eu acho que todos nós precisamos mesmo de sermos pessoas equilibradas nas nossas emoções. A gente pode falar hoje no quadro, né, no seu programa, como trabalhar limite e disciplina com os filhos, mas se eu, enquanto mãe, enquanto pai, eu não for uma pessoa equilibrada, eu não vou conseguir, nem se eu assistir 10 Mente Aberta, levar os livros, eu não vou conseguir ensinar o meu filho da maneira correta, colocar limite para o meu filho, se eu não for uma pessoa sarada nas minhas emoções. Eu falo muito isso, Cássio, porque eu acredito nisso, sabe? Ô, Vanessa, nós temos algumas perguntas que vieram de casa, dos telespectadores. Eu queria que a gente lesse a primeira e você comentasse e respondesse, por favor. Vamos à pergunta na tela, por favor. A pergunta vem da cidade de Esmeraldas, na região metropolitana de Belo Horizonte, vem do Alcides Cunha. O Alcides pergunta o seguinte, Vanessa, como estabelecer limites para os meus filhos, que são pequenos, se eu fico mais tempo fora de casa do que na companhia deles? Então, o Alcides, parece que eu sabia que você ia comentar um pouquinho sobre tempo, né? Agora a pergunta dele é interessante, assim, porque ele fica fora de casa. E ele está dizendo assim, meu filho é pequeno, eu fico fora de casa, como que eu vou estabelecer limite? O limite existe mesmo assim. Então, se ele não está em casa, com certeza existe alguém que está cuidando dessas crianças, tomando conta. Então, a pessoa que vai ficar em casa, ela está representando a autoridade dos pais. E essa pessoa tem que ser instruída de como que o pai quer que ela age dentro de casa. Por exemplo, um padrão. Existe um padrão de conduta naquela família. Então, se eu tenho, por exemplo, uma babá, uma pessoa que está no meu lugar enquanto eu não estou em casa, eu vou passar todas essas regras para essa pessoa estar estabelecendo com os meus filhos. Mas o filho precisa de saber que essas regras foram estabelecidas pelos pais que naquele momento não estão presentes. E quando
quando o pai chega em casa, ele tem que fazer valer. O que acontece é que, às vezes, o pai até estabelece as regras para babá, para uma secretária do lar, mas quando ele chega em casa, ele está tão cansado que aí, se já está na hora do menino dormir, ele finge que não está vendo porque ele está querendo assistir televisão. Então, se ele está em casa, ele tem que fazer prevalecer... Tem que manter o padrão. Manter o padrão. Se ele não está em casa, ele tem que passar essas regras para quem está cuidando da criança. Você está falando, Vanessa, estou lembrando quando meus filhos eram pequenos, agora já são adultos, mas minha sogra ficava com as crianças enquanto minha esposa... e eu trabalhava à noite, minha esposa fazia faculdade nessa época, à noite também. E eles eram pequenos, e eu lembro que às vezes acontecia isso, que minha sogra ficando com eles, às vezes deixava um pouquinho aquela coisa assim, dizem que sogra é mãe com açúcar, não é isso, né? É avó, né? Sogra, a sogra é minha, a avó deles, a avó é mãe com açúcar, né? Eu acho que vó é mãe com amnésia, porque esquece que são os filhos. E às vezes deixava essas regras serem burladas. Qual que é o perigo disso na criação de um filho, quando a vovó, né, deixa, sabe, faz aquele boicote com as regras dos pais? Eu vejo assim, Cássio, que eu não sei como foi a história da sua sogra olhando os netinhos, mas vó é vó. Vó já ensinou os filhos dela. Hoje ela está cansada, ela não tem aquele pique como um pai para poder olhar os seus filhos. Se a avó tiver condições de levar adiante essa educação com essa qualidade que a família precisa, de colocar as regras, de corrigir essa criança, ok, a vovó vai ficar. Mas e quando a vovó não está dando mais conta, eu acho que os pais têm que repensar a forma de viver. Sabe, de repente tem que colocar essa criança numa escola, ou colocar com uma pessoa, contratar alguém que dê conta de trabalhar da forma como é necessária. Porque na maioria das vezes, assim, pelo menos nos casos que eu conheço, vó não faz isso não, porque ela quer curtir, ela quer brincar, a avó é doce, pirulito, dá um doce. Ela não vai colocar limite. Aí os filhos querem cobrar dos pais aquilo que ele não tem tempo para fazer, porque ele está trabalhando, como era o seu caso, ou está estudando, mas esse não é o papel de uma vó. Tem vó que ela vai fazer. E aquela que não faz? Será que ela é a única opção? A gente sempre tem outras alternativas. Às vezes tem pais que escolhem a sogra, que escolhem a mãe, né, a avó, porque é mais fácil, é mais cômodo. Mas às vezes se tiver um pouquinho mais de trabalho, vai achar uma alternativa melhor. Nem sempre o mais fácil é que vai dar o melhor resultado. Então a importância é ter sintonia com o seu padrão de regra, de norma. De conduta. Alguém que vá manter o padrão. Isso mesmo. Hoje mesmo aconteceu uma coisa lá em casa. Eu não gosto que dê ketchup para meus meninos. Meu marido às vezes compra muito de vez em quando como ketchup. Aí eu levantei, eu estava saindo para vir organizar para vir para a Rede Super. A moça que está me ajudando colocou ketchup numa omelete. Só que ela está nova lá em casa. Então ela não sabia dessa regra. Então se você tem alguém que fica na sua casa, você tem que falar a hora que a criança levanta, que hora que ela toma banho, o horário que ela faz para a casa. Tem que deixar um cronograma em casa para a pessoa que vai cuidar cumprir. Agora, se tratando de vó, pode saber que ela vai escorregar. Ela não vai fazer isso não. Ela não resiste. Está na hora de tomar café. Ô, vovó, me dá um pirulito? Me dá, vovó. Tadinha. Ela dá. Acho que para a própria criança é importante que haja essa coerência, né? Para que a criança saiba, existe uma harmonia entre aqueles que cuidam de mim. Isso, né? Fala a questão do que a gente sempre fala, né, Cássio? Falam a mesma língua. Então, os pais têm que falar a mesma língua, ter sintonia, a família com a escola, os pais com quem cuida da criança. Porque quando não tem sintonia, eu tenho um tipo de regra, a babá tem outra, a escola outra, meu marido fala outra linguagem completamente diferente, a criança fica perdida, sem direção, né? E vai prejudicando a personalidade dela. Perfeito. Nós temos, Vanessa, mais uma pergunta na tela, que um dos nossos telespectadores enviou. Vamos lá para essa pergunta. Quem manda foi a Marta, aqui de Contagem. A Marta pergunta, por que é preciso aprender desde cedo os significados das palavras não e sim? Isso é importante? Eu amei essa pergunta da Marta. Sim e não significa limite. Depois do amor, o que eu considero mais importante na formação da personalidade do ser humano é o limite, são as regras. Regra é você dizer sim, isso pode, não, isso não pode, e até explicar para a criança. Uma pessoa que é formada, que é educada sem regra, ela vai crescer uma pessoa insegura. Por isso que é importante o sim e o não, com medo. Ela vai ter dificuldade de relacionamento, às vezes se torna um tirano, porque como não existe não na vida dela, ela faz tudo que ela quer. Então, ela cresce querendo mandar em todo mundo e querendo quase que obrigar as pessoas a fazer o desejo dela. Então, vai ter dificuldade de relacionar, para namorar, para casar, para trabalhar, porque não sabe respeitar a autoridade. Então, o sim ou não significa a regra, e a regra traz segurança. Uma criança que é criada, que é educada sem regra, ela se sente insegura. E essa criança pode, no futuro, por se sentir tão insegura, com baixa autoestima, ter envolvimento com drogas, até começar a ter vida sexual fora do tempo, porque a regra, o limite, acolhe. Por isso que a palavra de Deus fala que nós devemos ensinar a criança no caminho que deve andar. A Bíblia nos instrui a ensinar os nossos filhos. Se você ama o seu filho, você vai ensinar para ele. E o não, ele é curador.
Tem gente que acha que porque ama tem que falar sim o tempo todo, mas o não ensina para as pessoas também. A gente tem que aprender a falar não para os nossos filhos. E você está mencionando algo interessante, né, Vanessa? O equilíbrio entre o não e o sim. Porque eu acho que às vezes há famílias, há pais que só dizem sim. Né? Acham assim, meu reizinho, minha princesinha, tudo assim. Mas há famílias também que é tudo não. Tem que haver um equilíbrio, né? Tem que ter equilíbrio. Eu vejo assim, tem muitos pais que falam só sim, muitos, isso não é generalizando, porque eles vêm de uma educação de pais extremamente autoritários, de pais bravos, então eles relacionam regra com punição. Então ele não consegue falar não, às vezes, para o filho, porque ele acha que aquilo agride seu filho. Ou então, como o caso desse moço que mandou a pergunta, o pai é muito ausente, ele trabalha, ele estuda. Então, para repor esse tempo perdido, porque ele não dá atenção, ele dá tudo, ele fala sim para todas as coisas. Por isso, eu volto a falar, Cássio, nós precisamos de serem homens e mulheres sarados da nossa alma, para a gente não reproduzir a nossa história. Aquela educação que eu recebi dos meus pais, eu não posso projetar ela na vida dos meus filhos, porque o mundo hoje é outro, a criança é outra pessoa, não tem nada a ver com aquela minha história. Quando eu sou sarada, eu consigo encontrar equilíbrio entre o sim e o não. Eu sei a hora que eu estou dizendo sim, por que eu estou dizendo não. E o mais importante, eu explico para o meu filho por que eu disse não para ele. Porque tem pai que é assim, não, por que não? Não, porque não. Porque não. Isso você invalida o seu filho, você desmerece aquele adolescente, aquela criança. É importante você dizer para ele por que você não, por que do não para ele, entendeu? Ô, Vanessa, nós vamos para o intervalo, mas eu queria deixar uma provocação para você. Muitos pais, né, de crianças e adolescentes tiveram uma criação muito disfuncional, muito problemática e não tem bons modelos de ser pai e mãe. Como fazer para aprender a ser pai e mãe se não aprendeu com os próprios pais? Tem alguma saída? Você vai me responder, mas é após o intervalo. Estamos de volta aqui no Mente Aberta, conversando com a psicopedagoga Vanessa Rezende sobre criação de filhos, educação de filhos. A Vanessa que sempre nos ajuda aqui na Rede Super. Ela tem um quadro de tudo um pouco, Vida em Família. Segundas-feiras. A partir de 9h40 da manhã. O programa ao vivo tem isso, a partir de... Às vezes aparece uma reportagem de urgência, mas a Vanessa está aqui para ensinar. E hoje nós pegamos a Vanessa emprestada aqui para conversar com a gente um pouquinho. O pessoal do Mente Aberta também tem que ser abençoado. E Vanessa, eu perguntei antes do intervalo sobre essa questão dos pais, porque ser pai e ser mãe, às vezes a gente tende a copiar o modelo dos nossos pais, mas às vezes viemos de famílias muito problemáticas, pais que brigavam, às vezes famílias de pais separados, e aí a gente não sabe como criar os filhos. Tem alguma maneira de aprender a ser pai e ser mãe? Tem gente que fala assim, Cássio, que não existe um manual para ser pai e mãe. Eu acredito no manual que é a palavra de Deus, sabe? E a palavra é um lugar onde você vai poder ler e vai poder aprender aquilo que Deus quer que você aprenda. Eu vejo assim que nós, não sei a sua opinião, né? Mas nós não somos completamente frutos do meio. Eu posso vir de uma família disfuncional, onde meu pai gritava, minha mãe batia muito, tinha muita confusão dentro de casa, e eu querer fazer diferente. Às vezes não basta só o meu querer, eu quero, mas às vezes aquilo está tão incrustado dentro de mim, que quando eu menos percebo, eu já estou repetindo um comportamento. Eu sempre falo isso até no Vida em Família, que é tão importante você ter um aconselhamento, você fazer uma terapia, para você reconstruir a sua história, não para que você não erre, porque errar nós vamos errar, mas para que você erre menos, para que você seja uma pessoa mais saudável e não reproduza só a questão de você educar filhos, mas não reproduza toda uma história familiar que não foi positiva na sua vida. E às vezes é uma reprodução invertida, né, Vanessa? Às vezes meu pai foi muito autoritário, eu posso tender, não ser autoritário, mas tender a ser liberal demais. Ser liberal demais, que é o contrário também, que não vai funcionar. A gente não pode reproduzir tudo que nós aprendemos com os nossos pais no sentido de correção. Né? Eu lembro que quando eu era criança, eu era bem assim, santinha, e na época não tinha essa lei do tapa. Você era mesmo? Eu era uma santinha mesmo, então sempre tinha um... Pensei que ela estava sendo irônica aqui. Não. Que tem gente que fala assim, eu era santinha. Não, eu era santinha. Então sempre minha mãe usava as varas, os psicotapas. Aí hoje, com a lei do tapa, né? As pessoas não batem, mas elas gritam com os filhos como se gritar não causasse tanto problema quanto bater. Né? Então, na questão, se eu vim de uma família, meus pais extremamente autoritários, hoje eu só digo sim para o meu filho, eu estou reproduzindo uma coisa ruim da mesma forma. Então, assim, eu acho que a pessoa que crê em Deus, ela busca sabedoria na palavra de Deus. A Bíblia é recheada de conselhos de como você educa seus filhos. Você pode procurar um pastor da igreja, fazer um aconselhamento, fazer uma terapia de família, ler bons livros. A nossa igreja da Lagoinha mesmo, Cássio, tem a escola de paz, tem tantos cursos que a igreja oferece. Deixa eu fazer um merchan, então, aqui, ó. Ler bons livros, deixa eu pegar aqui, ó. Ler bons livros, deixa eu pegar aqui, ó. Vida em Família. Esse livro fala do limite. Porque, a gente divulga porque o material é bom, viu? Obrigada. Porque a gente não divulgaria se não fosse a Vanessa. Deus tem dado muita graça a Vanessa, ela tem
estudado. E eu acho que até o próprio programa Vida em Família, o quadro, né, acaba te fazendo toda semana. Tem que ler muito, tem que estudar muito. Eu falo que o Vida em Família foi uma pós-graduação bem forte que Imagina. eu fiz. Foi uma bênção para mim. Isso. Mas assim, para os pais, né, leia a Bíblia, ora, leia bons livros, façam cursos. A gente pode aprender. Eu acho que se eu falei ontem algum aspecto da educação dos meus filhos, se eu tiver luz no meu cérebro e raciocinar, amanhã eu posso fazer diferente. Tem gente que fala, Vanessa, eu grito tanto com meu filho, minha mãe gritava, eu grito também, eu não consigo parar de gritar. Ontem, no curso que eu lidero na igreja, eu ouvi isso de uma mãe. Então, às vezes, a pessoa, ela sabe que está errado, ela quer melhorar, ela não consegue, então precisa de um aconselhamento, precisa de ajuda de um profissional, de um pastor, de alguém de alguém que vai acompanhar para ajudar esse pai a fazer assim, um trabalho na vida dos filhos um pouco melhor. Nós não somos perfeitos, né? Nós somos pessoas falíveis, mas Deus, ele é infalível. E Deus, ele coloca vários recursos nas nossas mãos para nos ajudar a ser um pouco melhor. Antes de ler mais uma pergunta que a gente tem, mas eu tenho uma pergunta antes dessa que vou mostrar na tela. Quando o pai sabe que errou com o filho, ele deve pedir perdão ou ele perde a autoridade dele quando ele pede perdão? De maneira nenhuma. Eu já pedi perdão para os meus filhos. Meu pai, minha mãe, eu lembro do meu pai me pedindo perdão, mais do que a minha mãe. Ela já pediu, mas meu pai pedia mais. E isso é um sinal assim, de humildade, de mostrar, filho, eu sou falível, papai e mamãe não é perfeito o tempo todo. Mas não perde a autoridade, não? Não perde a autoridade de forma nenhuma. De forma nenhuma, isso demonstra afeto. E o amor, ele une os corações. Isso gera mais autoridade na parte do pai em demonstrar assim, olha, o papai errou, mas eu vou consertar com você. E outra, caso, quando o filho percebe que o pai falha, o pai conserta, ele percebe que esse filho, filho, também não precisa de ser perfeito. Porque às vezes tem famílias que criam uma estrutura assim que não pode falhar. E nós falhamos. Cria um mito da perfeição. Da perfeição. Vanessa, vamos lá para mais uma pergunta na tela dos nossos telespectadores. Daqui de Belo Horizonte, a Patrícia Souza. A Patrícia diz o seguinte: meus sobrinhos vivem em frente à TV e às vezes repetem frases que eles ouvem na novela. Mas como cristã, eu não concordo. Mas eu fico sem jeito de falar para minha irmã, a mãe desses filhos, desses sobrinhos, né, que está errado. Eu devo conversar com a minha irmã? O que eu faço? É chato, delicado, né? Essa pergunta, ela é muito interessante porque, na verdade, ela vai dar um conselho, um palpite para uma pessoa que não está perguntando. Por exemplo, se a irmã chegar perto dela e falar, meus filhos ficam o tempo inteiro na frente da televisão, o que eu faço? O que você acha, irmã? Aí ela vai dar uma dica. Só que a irmã não está perguntando. Então, assim, eu sempre aconselho as pessoas a dar alguma sugestão quando é solicitado. Porque se a pessoa não está te perguntando, ela pode se sentir agredida. É como se eu, ouvindo um conselho da minha irmã, ela quisesse dizer que eu não estou conseguindo ser uma mãe perfeita para os meus filhos, ou eu não estou conseguindo exercer bem o meu papel de mãe. Então, a Patrícia, ela pode, sim, dar um conselho para a irmã, com muito tato, com muito cuidado, com muito carinho, mas sabendo o seguinte, que a irmã pode não gostar. Sim. Entendeu? É quase que uma invasão de privacidade. Isso, né? Eu sempre acho interessante quando a pessoa pergunta. Agora, se a irmã não está perguntando, e se ela já está até entendendo de antemão que a irmã não vai gostar, quem sabe, assim, ela não indica um filme legal que fala do assunto para a irmã, um bom livro, sabe? Ou se ela quiser falar diretamente, mas falar com amor e contato, mas sempre sabendo que a irmã pode não gostar e ela arcar com a insatisfação da irmã dela depois. Porque às vezes a gente quer falar só para se sentir aliviado. Eu falei, eu avisei, eu fiz a minha parte, mas será que a irmã vai mudar? Será que a irmã tem outra alternativa? Será que essa irmã só deixa os filhos na frente da televisão porque não tem outra coisa para as crianças fazer? Então tem que avaliar o contexto todo. A irmã pode não gostar. E é uma situação assim, muito difícil, porque na família, sempre os avós, os tios, os parentes, sempre um quer dar palpite da educação do filho do outro. E aí as mães que são criticadas ficam muito na reserva. E acabam não gostando. Então a Patrícia vai arcar um pouco com a consequência. Pode dar certo? Pode, mas pode também não funcionar, porque a irmã não perguntou para ela. Perfeito, perfeito. Mais uma pergunta na tela, uma pergunta para a Vanessa. Quem pergunta é a Maria Augusta, de Ibirité. Maria Augusta pergunta, até que ponto os professores podem determinar limites na vida das crianças? Excelente pergunta. Porque a gente está discutindo hoje em dia, tem aquela discussão de ideologia nas escolas, qual que é o papel do professor, ensinar o quê. E aí, até que ponto cabe ao professor dizer os limites, ou se ele pode estabelecer limites? É claro que o professor pode estabelecer limites que se refere ao âmbito escolar. Sim. Por exemplo, o menino pode levantar da cadeira toda hora que ele quer. Ele não vai sair da sala de aula para ir no banheiro toda hora também. Dentro da escola, existem as regras e limites que regem aquele ambiente ali, aquela instituição. Agora, a escola não pode querer estabelecer regras e limites que ferem os valores da família.
Entendeu? Por exemplo, uma família evangélica cristã, coloca o filho numa escola católica. O valor daquela escola, eles rezam, né? Tem uma missa, vai rezar. Aquela família evangélica, a criança não vai rezar. Então, aquela regra não pode ser para aquela criança. Tem que ser regras que se referem à instituição e não aos valores que advêm da família de origem da criança. Mas a escola pode sim, porque o professor é uma autoridade instituída por Deus na vida daquela criança. Não só pode, como deve, né? Como deve. O professor, ele está representando a autoridade ali. E por que muitas vezes tem crianças que não obedecem ao professor, Cássio? Porque o pai não garante para o filho que aquele professor é autoridade na vida dele. Nós, pais, precisamos de validar o professor na vida dos nossos filhos. Eu sempre falo, não fale mal do professor na frente do seu filho. Mesmo quando você não gosta de alguma coisa que aquele educador fez, resolva de adulto para adulto, porque o filho, ele precisa de respeitar o professor dele. Porque se ele não respeita o professor, ele não vai respeitar o pai e não vai respeitar outras pessoas. E o professor é uma grande autoridade na vida dos nossos filhos. E a ele tem que ter honra, né? E eu fico pensando nessa questão de limites, está mencionando, acontece muito questão de smartphone, de uso de smartphone, porque tem crianças que usam em casa, chegam na escola, querem usar e falam, não, meu pai e minha mãe deixam. Mas na escola não pode. Por exemplo, na escola com meu filho estuda, tem umas regras lá que a criança não pode levar esses eletrônicos para a escola. Então, o pai tem que obedecer a regra que é estipulada pela escola. Quando a escola fala que não e o pai manda, o pai já começa a não obedecer. Tem pai que quer estabelecer regra dentro de casa, sendo que ele não cumpre, por exemplo, uma regra na própria vida dele, fura sinal de trânsito, sabe? Tem horário de chegar na escola às 7 horas, chega às 7h30. Então, se eu não obedeço às regras, como que eu vou querer que o meu filho siga esse exemplo? Eu sou o maior exemplo na vida dos meus filhos, né? O pai é o maior educador que um filho pode ter. Com certeza. Então, o pai tem que viver aquilo que ele prega, ele tem que obedecer, para que o filho aprenda a obedecer na escola. Agora, qual a importância do papai e mamãe estarem em sintonia com relação aos limites e regras? Porque às vezes um dos dois, e nem sempre é a mãe que é mais mole, não, porque as pessoas pensam a mãe é mole, nem sempre. Às vezes a mãe é mais durona nas regras. Mas qual a importância que haja sintonia para a criança? A palavra de Deus fala assim, andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Então, como que as pessoas vão andar juntas se não existe regra e acordo entre elas? Um pai e a mãe, eles precisam de falar a mesma língua. Por exemplo, uma mãe diz assim, olha, a partir de hoje, 9 horas da noite, todo mundo na cama. Aí o pai fala, que isso, está passando 10. E quem tem que dormir 9 e 10? Não, é 9. Né? Olha, tem que fazer o para casa todo dia, 10 horas da manhã. Que isso? Deixa o menino levantar 10 horas, ele estuda, já dorme tarde. Então, isso vai quebrando a questão da disciplina na vida do filho. Aí que o filho pensa, será que é tão errado fazer isso mesmo? Será que não funciona? Se meu pai não concorda com a minha mãe, isso não é tão errado assim. Aí começa a entrar a relatividade na vida daquela criança. E começa aquela teoria do policial bom e do policial mau, né? Isso, quer dizer, então assim, que o seu pai chegar... Quer dizer... Aí fica também do policial mau e também da bruxa, né? Porque tem mãe que fala assim, lá em casa eu sou a bruxa, meu marido é o príncipe, é o legal, e eu fico de bruxa para os meninos. E os filhos, eles têm que olhar para os pais e ver ali um referencial. E se os pais não falam a mesma língua, o filho vai passar entre os nossos dedos, vão se tornar pessoas sem limite, descontroladas, inseguras, e a falta de limite gera tantos problemas na vida de um ser humano, Cássio, que a gente poderia passar aqui o Mente Aberta enumerando todos eles. Então, se quer realmente educar uma pessoa e fazer dela um ser humano saudável, os pais precisam de andar em sintonia. Se tem uma dúvida, discutam antes, porque diante das crianças eles demonstrem... Não tirar a autoridade de um frente ao outro. Às vezes o pai vai corrigir, a mãe acha que está exagerando, vai lá, toma a criança. Deixa ele resolver ali naquele momento, depois a parte o casal conversa. Perfeito. A criança vai se sentir segura, né? Segura. Conversei com a Vanessa Rezende, psicopedagoga, a que faz o quadro Vida em Família no De Tudo Um Pouco, e hoje nos emprestaram a Vanessa para bater um papo. A Vanessa que escreveu o livro Vida em Família. Já está na Seara, Vanessa? Na Seara, na Livraria Ômega também. Ah, que legal. Comigo. Então vai no site, né? A gente tem... Como é que é? No blog, né? Você tem Não, eu não fiz blog. Eu sempre dou meu telefone de contato, as pessoas me procuram. E também tem na Livraria Seara e na Livraria Ômega. Livraria Ômega. Isso. Tá, jóia. Então, se quiser, os telefones estão aí na telinha, você pode mandar o seu contato para Vanessa Rezende. Vale a pena investir, você que é papai, mamãe, você que ainda não é, mas quer já aprender a ter uma família equilibrada. Vanessa, obrigado. Obrigada, Cássio. Foi uma honra, viu, querida? Deus te abençoe. E volta mais vezes aqui para nos ajudar, tá bom? Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.